É hoje. O Vasco vai a campo para enfrentar a equipe do Bahia lá em Salvador. Isso mesmo. O Fernando Diniz já foi avisado. Se perder hoje, vai vazar. Vai ser o fim da linha. Toda a diretoria do Vasco está presente em Salvador acompanhando essa partida. A gente vai falar muito aí sobre esses desdobramentos. O Vasco que pode ficar, em caso de derrota, a 3 pontos ali da zona do rebaixamento. Vamos falar muito sobre isso e também sobre a diretoria aí do Vasco da Gama. Peço a você que não é inscrito, você que está descontente com o atual momento no qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Perfeito? Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Bahia. É um jogo dificílimo para o Vasco da Gama, apesar do Bahia vir aí de uma derrota, o Bahia é o maior ou melhor mandante no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem que ganhar de qualquer forma, de qualquer jeito, e dizer uma coisa para vocês. Hoje o Vasco não terá o Felipe Coutinho, mas a minha esperança é que o Vasco venha melhorar de nível. Por quê? O Vasco terá 3 reforços aí. O Vasco vai ter o retorno do nosso bravo Cuesta, certo? Vai melhorar o nível da zaga. Teremos aí o retorno do Gomes, tá? E teremos aí o retorno do PH, que infinitamente é muito melhor do que o Pum. Então, acho que o time do Vasco hoje, apesar do jogo ser fora de casa, o Vasco vai mais encorpado para poder enfrentar a equipe do Bahia, certo? E é o seguinte, é vencer ou vencer. O Vitória, que é o primeiro time ali, zona do rebaixamento, está a 6 pontos, vai jogar contra o Sport. Se vencer aí o Sport, pode jogar essa diferença para 3 pontos apenas, né? O Internacional também tem um jogo dentro de casa contra o Santos Futebol Clube hoje, perfeito. Então a situação é a seguinte: o Vasco tem que fazer o papel dele de qualquer jeito. O Vasco ganhando aí deixa aí essa situação da zona do rebaixamento e confirma classificação aí para a Copa Sul-Americana. Bom, o Fernando Diniz já foi comunicado. Toda a diretoria do Vasco, toda a cúpula vascaína viajou com a delegação. O Fernando Diniz já foi comunicado que, se não vencer hoje, vai ser demitido. O clima é muito ruim no vestiário do Vasco, jogadores aí divididos, perfeito, e são, no caso de derrota hoje, serão 5 derrotas. 5. Você tem noção, gente, do que é você jogar 15 pontos e não ganhar nenhum? Seria esse o cenário. Então, o Diniz precisa, pelo menos, de um empate para sobreviver hoje, porque senão vai ficar difícil. Ele já foi comunicado. Agora, na minha opinião, caso aconteça hoje, a demissão do Fernando Diniz é uma demissão tardia, tá? E demorou para poder acontecer. A diretoria do Vasco, como sempre, tomando decisões demoradas, e isso afetando aí o departamento de futebol do Vasco da Gama. Ah, Laureano, que não é justo, porque e os jogadores, né? Amigo, os jogadores aí também têm a sua parcela de culpa.
Mas eu acho que junto aí tinha que ir alguns dirigentes com o Fernando Diniz demitido, como é o caso do Felipe. Porque o grande problema do departamento de futebol esse ano do Vasco da Gama chama-se Felipe. Felipe montou esse time no começo do ano com muitos jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Maltino. Essa é a grande verdade dos fatos. Eu falei isso quando o Carille foi demitido. E não adiantaria demitir o Carille apenas para trazer o Diniz e a estrutura do departamento de futebol, alguns dirigentes continuarem lá, como é o caso do seu Felipe, né, que está simplesmente ali agraciado, abençoado num cargo por conta da amizade, e dizer que isso é muito feio. Isso é muito feio, essa proteção que está sendo feita. Laureano, a gente tem que pensar positivo na vitória. Vou torcer pela vitória, vou pensar muito positivo, mas a gente também tem que ser realista, tá? E hoje a real é essa. O Vasco está muito próximo da zona do rebaixamento. E todo o planejamento do Vasco da Gama depende do Vasco disputar a Copa Sul-Americana. Porque se o Vasco da Gama não disputar a Copa Sul-Americana, além de ter uma debandada muito grande nesse time do Vasco da Gama, certo? A gente simplesmente não vai ter contratações aí de impacto conforme a gente imaginou. Uma coisa muito óbvia, né? Pelo orçamento. E seria uma grande vergonha, mais um ano aí, essa diretoria rateando, certo? Flamengo ontem carimbou o título brasileiro, confirmado aí o Fluminense, o Botafogo também na Libertadores do próximo ano, e o Vasco aí como quarta força no Rio de Janeiro. Por mais que você não goste aqui do meu canal, certo? Eu acho que essa situação tem um limite aí. E o limite do Fernando Diniz chegou ao fim. E de alguns dirigentes também aí no Vasco da Gama. Agradeço muito aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Deixe o seu placar e vamos torcer aí para que dê tudo certo hoje. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!